Vamos lá? Simbora falar. Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Simbora falar sobre direitos difusos e coletivos. Simbora falar sobre tutela coletiva. Mais especificamente sobre tutela coletiva relacionada com crianças e adolescentes. Lembro, a nossa fonte aqui é o direito da infância e juventude e não tão somente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem, eu quero apresentá-los aqui agora as profundas modificações que foram introduzidas pela Lei 12.010, porque normalmente quando se tem um edital, banca gosta de colocar, vai cair na sua prova a Lei 12.010 de 2009. Na realidade, esta lei, o que ela fez? Ela alterou dispositivos do Código Civil, alterou dispositivo da consolidação de leis trabalhistas e também fez aqui profundas modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa, então, é a perspectiva desta norma. Mas, normalmente, banca gosta de cobrar assim. Bem, nós temos falado, então, já tínhamos falado sobre a colocação em família substituta. Lembrando que é uma situação excepcional, porque a ideia é que a criança e o adolescente permaneça com a sua respectiva família natural, no máximo com a família extensa. Não foi possível, vai para a família substituta e nós sabemos que existem 3 formas de colocação na família substituta: guarda, tutela e adoção. Lembrando um detalhe muito interessante, que no caso de adoção internacional, esta colocação só poderá ocorrer mediante a adoção. E lembrando que a guarda normalmente ocorre durante a tutela e a adoção. Só em casos excepcionais que poderá ser fora, então, deste contexto. Nós já falamos muito sobre alguns pontos iniciais sobre a adoção, daremos sequência agora aqui na nossa norma, na nossa lei, justamente falando mais alguns pontos específicos da nossa lei, beleza? Vamos lá? Simbora com o professor então. Gente, dando sequência no nosso curso, como eu disse a vocês, estou aqui trazendo, tutela coletiva, no caso especificamente tutela em relação à criança e ao adolescente. A ideia aqui é justamente fazer com que você, então, tenha uma clara visão aí sobre alguns aspectos pontuais que são cobrados, então, especificamente quando se tem tutela coletiva. Dentro desta ideia, eu ainda não terminei o assunto adoção. Eu quero falar então ainda sobre mais alguns aspectos. Alguns deles nós já o fizemos, já falamos na nossa aula anterior, portanto agora aqui é mais para reforçarmos as ideias que são necessárias. Olha, primeiro, quando o adolescente, então, for maior do que 12 anos, obrigatoriamente deverá ser colhido o consentimento desse adolescente em audiência. Então, a colocação em família substituta de um adolescente, então 12 anos ou mais, adolescente, necessariamente deve passar pelo seu consentimento. E isso tem previsão na nossa norma, portanto, tem que ser ouvido e, no caso, tem que se colher esse consentimento. Mais um detalhe que é importante sobre a adoção. Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante. Nós vimos então que quando se há uma adoção, há uma quebra de vínculo anterior, ou seja, se quebra ali aquele vínculo com a família anterior. A única exceção é naquele caso, então, em que há um casamento e um adota o filho do outro. Fora isso, há uma quebra desse vínculo com a família anterior e pode haver mudança de nome, prenomes, não é isso? Nós vimos isso aí. Pois é, nesse caso, caso seja requerida ali a modificação do prenome pelo adotante, nesse caso é obrigatória a oitiva do adotando, gente. Vai alterar então o prenome?
Vai, ok. Nesse caso, então, vamos ouvir aí o adotando, justamente para saber ali o seu posicionamento em relação a esta mudança do prenome. Isso é importante demais e deve ser levado em consideração. A adoção. A partir de que momento que ela vai produzir efeitos? A partir do momento que tiver o trânsito em julgado da sentença constitutiva. Então, a partir do momento que nós tivermos aí esta sentença transitada em julgado, a adoção passa, então no caso aí, passará a surtir efeitos, tá bom? E mais... A única exceção é naquele caso em que a adoção se deu através daquele instituto em que a pessoa veio a falecer no decorrer do procedimento e antes de prolatada a sentença. Nesse caso, a adoção retroage à data do óbito daquele que veio a falecer. É a única exceção. O processo relativo à adoção, tá? E além disso, outros procedimentos relativos a esse procedimento aí. Eles todos, tá? Serão mantidos em arquivos. E nesse caso, poderão ser microfilmados, digitalizados. Ou seja, será garantido ali que eles fiquem em bom estado para que... caso ocorra, caso seja necessário uma consulta no futuro, eles estejam ali totalmente em condições de ser feita aquela consulta, tá bom? Isso é importante, não esqueçam destes detalhes. Ainda sobre a adoção, existem outros aspectos que são pontuais em provas. Lembrando que aqui eu estou sendo objetivo, sequer estou me aprofundando na doutrina ou mesmo na jurisprudência, porque normalmente esse assunto, quando é cobrado, ele é cobrado de acordo com a literalidade das ideias, ok? Olha, o adotado, gente, ele tem direito de conhecer a sua origem biológica? Claro que tem. Nós sabemos pela doutrina da proteção integral, um dos desdobramentos desta doutrina é que, enquanto pessoas em desenvolvimento, mas são pessoas, então crianças e adolescentes, são dotados dos mesmos direitos que os adultos. Isso nós aprendemos, inclusive está positivado lá no artigo 4º aí do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o adotando, ele tem o direito de conhecer a sua origem biológica. Inclusive, ele pode, tá? Ele tem o direito de obter o acesso irrestrito ao seu processo, tá? E mais, isso evidentemente após completar 18 anos. Então, após completar 18 anos, ele poderá ter o acesso integral ali a todo aquele procedimento que, por exemplo, fez com que ele fosse colocado em uma família substituta. Beleza? E mais, o acesso ao processo de adoção. Olha, gente, aquele que tem menos de 18 anos, será que ele pode ter acesso ao processo de adoção? Pode. Aquele que tem menos de 18 anos também poderá. Só que nesse caso, tá? Deverá ser feito um pedido, tá? E nesse caso tem que ter a orientação e também a assistência jurídica e psicológica. Porque é uma situação muito delicada, é uma situação com riqueza de detalhes. A morte dos adotantes. Isso não restabelece, viu, o poder familiar dos pais naturais. Isso não. Vou dar um exemplo claro. Um casal adota uma criança durante uma viagem, esse casal veio a falecer decorrente de um acidente. A criança sobreviveu. Por causa disso, se restabelece o poder familiar dos pais naturais? Não. E como é que fica a criança? Esse casal que morreu tem família. A família extensa, então, deverá cuidar no primeiro momento ali. Tá bom? É assim que acontece. E mais, a autoridade judiciária, ela tem, tá? Ela tem, no caso, a competência e a obrigação de manter em toda a comarca, em todo o fórum regional, um registro de crianças e adolescentes que têm condições de serem adotados, tá? E de outras pessoas que tenham interesse na adoção. Isso serve, inclusive, para que se tenha um controle melhor de todo aquele, de todo aquele grupo de pessoas que está, então, nesta situação e, com isso, então, buscar ali fomentar políticas para amenizar todo esse contexto. Para a nossa prova, basta saber que tem que ter o cadastro. A inscrição de postulantes à adoção, ela deverá ser precedida, gente, de um período de preparação
psicossocial e jurídica. Então, se você, por exemplo, se manifestar, se você falar eu quero me tornar, eu quero adotar, você então antes deverá passar por esse período de preparação psicossocial e jurídico. Na oportunidade, você será então atendido por pessoas da vara da infância e juventude, técnicos ali que têm todo o conhecimento necessário ali, para que se possa então ali começar com você ali essa preparação, te preparando para aquela convivência familiar. Sempre que possível, é recomendável, tá? Que esta preparação inclua o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional em condições de ser adotado. Não quer dizer que é uma obrigação, mas é interessante que esse período então de preparação, que você tenha sim contato com crianças e adolescentes que estão lá no acolhimento. Isso já é, de certa forma, uma maneira de você então estar próximo ali e com isso, evidentemente, ter ali uma noção do que seria esta convivência. Tá bom? Não esqueçam destes detalhes. Ainda, ressalto e destaco no nosso material. Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes que estão nas condições de serem adotados. E também nós teremos cadastros de pessoas ou de casais que são habilitados à adoção. Isso é para facilitar todo o procedimento. Então, se eu tenho um cadastro de quem necessita ser adotado, se eu tenho um cadastro com aqueles que poderão fazer esta adoção, isso facilita muito todo o contexto e também o trabalho de todos os envolvidos. Lembrando que tudo isso deve ser feito na seguinte perspectiva, sempre pensando no melhor interesse da criança e do adolescente, viu? É ele, eu brinco que o astro aqui do nosso direito da infância e juventude, o protagonista é a criança e o adolescente. É sempre pensando neles, tá bom? Jamais pensando no casal, naquela pessoa que quer adotar. Então, olho vivo aí para que a gente possa seguir com isso. E mais, haverá cadastros distintos. Sabiam disso? Isso para pessoas que residem, né, para pessoas ou casais que moram fora no país, e nesse caso há uma razão de ser, gente. É porque existe uma ordem natural de colocação na família substituta. O ideal é que a criança e o adolescente permaneça com a sua família natural. Não foi possível que então ele fique com a família extensa. Não foi possível que ele fique então ali, né, nesse caso, com uma família que vai adotar, que more no Brasil, uma família então de brasileiros aqui no Brasil. Não foi possível, então o ideal é que ele seja adotado por uma família brasileira que mora no exterior. Não foi possível, então a ideia última é que ele seja adotado por um casal estrangeiro. Esta é a sequência lógica quando falamos de adoção. Beleza? Então, haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do país, tá? Nesse caso, como eu disse a você, eu só vou consultar esse cadastro de quem mora fora do país se eu não tiver alguém em condições de adotar aqui no nosso contexto. As autoridades estaduais e federais em matéria de adoção, tais terão acesso integral aos cadastros, tá? E evidentemente vai ter ali uma troca de informações, uma cooperação, sempre procurando o melhor, atender a toda aquela demanda, sempre procurando então ali fazer com que o trabalho de todos eles se torne mais efetivo. Esse é o papel desta interação. A autoridade judiciária, ela deverá providenciar, num prazo de 48 horas, a inscrição de crianças e adolescentes em condições de serem adotados que não tiveram colocação familiar na comarca de origem e das pessoas ou casais que tiveram ali deferida a sua habilitação à adoção, tá? Nos cadastros estadual e nacional. Gente, aqui é o seguinte,
nós temos aqui aquele fenômeno de você já teve que, por algumas vezes na sua vida, esperar por algo, por exemplo, esperar uma decisão judicial ou coisa do tipo. Pois é, aqui nós temos esta condição também. A criança e o adolescente, gente, ela já está ali numa condição de sofrimento muito grande, e qualquer tempo que seja demasiadamente longo, isso aumenta demais o sofrimento e acaba, né, trazendo transtorno outros para esta criança e para este adolescente. Por isso é que existe este lapso temporal para que a autoridade judiciária, então, tome logo ali a providência. 48 horas, vai lá e faça a inscrição daqueles que estão na condição de serem adotados. Lembrando que isso, normalmente, quando é cobrado com a perspectiva de se cobrar esse prazo aqui de 48 horas. Banco gosta muito, banca gosta muito de prazos. E é importante, então, que nós, inclusive, façamos aqui uma tempestade de ideias com os prazos que estão dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? E mais, enquanto não localizada a pessoa ou o casal interessado ali para a sua adoção. Então, eu não consegui achar alguém ainda que tenha condições de adotar aquela criança e aquele adolescente. Nesse caso, a criança e o adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocado, então, sob a guarda de família cadastrada no programa de acolhimento familiar. Então, até que se ache uma pessoa para adotá-lo, o ideal é que coloque em um acolhimento familiar. Mas, tal qual eu falei, o acolhimento familiar, ele tem preferência sobre o acolhimento institucional, né? Mas isso não significa que ele não poderá estar no acolhimento institucional, tá bom? Mas o ideal é que ele seja colocado primeiro no acolhimento familiar. A alimentação do cadastro e a colocação criteriosa, né? No caso aqui, a convocação criteriosa dos postulantes à adoção, tudo isso deve ser fiscalizado pelo Ministério Público. Atenção, você que for fazer o concurso para o Ministério Público. Essa dica é extremamente cobrada. São muitas as cobranças em torno desta ideia. Tanto é que eu vou grifar aqui para você. Portanto, a alimentação do cadastro, então a alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção, tudo isso deve ser fiscalizado pelo Ministério Público. Não esqueçam destes detalhes. Somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato que seja domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente, nos seguintes termos. Porque é o seguinte, a regra é que a adoção ela seja estendida àqueles que já têm o respectivo cadastro. Esta é a regra, mas existe uma exceção. Será que é possível eu, então, no caso, aí deferir uma adoção para alguém que ainda não estava previamente cadastrado? Seria a exceção, pois existe esta previsão sim, tá? Bem, isso quando tratar-se de pedido de, no caso aqui, de adoção unilateral. Uma outra possibilidade, se for formulada por parente, né, com aquela com qual a criança mantenha vínculo, tanto de afinidade quanto de afetividade, então nesse caso é a família extensa, evidentemente também vai ajudar, ou se é oriundo, né, o pedido de quem tem a tutela ou a guarda legal de criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência fique ali comprovado que de fato tem ali um laços de afinidade. Eu já vi uma situação em que uma pessoa, a madrinha de uma menina, tinha a guarda dessa menina por uma série de motivos e acabou então que chegou um determinado tempo que ela falou, olha, eu quero adotar essa menina. E aí nós enquadramos nesta situação aqui, tá bom? Isso aqui é a excepcionalidade, porque a regra é clara, o cadastro será deferido a pessoas que foram previamente cadastradas. Aqui foge a regra, beleza? Não esqueçam disso. Olha, o candidato, gente, ele deverá comprovar no curso do procedimento que ele preenche, então,
todos os requisitos para adoção. Então, especificamente nesse caso, em que eu deferi a adoção sem que houvesse um cadastro prévio, não significa que o cadastro vai estar dispensado não, viu gente? Não é. A única diferença é que ele deverá comprovar durante o processo de adoção que ele preenche, então, todos aquele requisito do cadastro. Então, não é o cadastro que é dispensado, é o cadastro prévio, mas depois, durante o processo, esse cadastro tem que ser plenamente satisfeito, tá bom? Não esqueçam disso, olho vivo. A adoção internacional de criança ou adolescente, né, brasileiro ou domiciliado no Brasil. Gente, nesse caso aqui, nós temos uma situação muito peculiar. Eu estou falando sobre a adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil. Isso, como eu disse a você, é a última das últimas situações. É quando não tem mais qualquer solução em relação aos demais modos. Nesse caso específico, algumas observações devem ser aqui, então, anotadas aí por todos nós. Por quê? É uma situação muito especial. Anote aí. Primeiro, a colocação em família adotiva, gente, tem que se mostrar adequada naquela situação. Então, por exemplo, teve uma determinada vez que chegou aqui um casal estrangeiro, queria adotar uma criança, e aí a ele foi deferida uma criança negra com 13 anos e portadora de necessidades especiais. Gente, ou seja, essa pessoa tinha todas as características que dificultam a sua adoção. E chegou um casal e falou, eu gostaria de, no caso aí, adotar essa criança, no caso esse adolescente. Ué, meu amigo, vamos falar a verdade, isso não é algo que acontece a toda hora, então tem que ser viabilizado. E isso não significa atropelar a legislação, mas significa fazer de uma maneira célere para atender isso, tá? E mais, essa é a melhor situação? Ué, ninguém queria, o menininho tava lá, gente, um tempão, tá no acolhimento institucional, ninguém queria, tava lá o menininho, aparece alguém que quer, ué, isso aí não é melhor para ele não? Pelo amor de Deus, ficou lá desde o nascimento até os 13 anos, então, claro que era a melhor situação naquele caso concreto. E mais, tá? Outra condição nesta questão, tá? Que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação de criança ou adolescente em família adotiva brasileira. Tentamos fazer de tudo, colocar em famílias brasileiras. Tentamos, não conseguimos. Não teve jeito, não conseguimos, não houve como. Beleza. Tá? Que, em se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado por meios adequados do seu estágio de desenvolvimento. Lembrando, então, que acima de 12 anos é sempre obrigatório, tá? Então, foi consultado? Foi, mas nós temos que ver ali o estágio de desenvolvimento dele. Mas normalmente é sim consultado. Isso tudo deve ser observado, então, no caso de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil, beleza? E mais, brasileiros, no caso residentes no exterior, eles podem adotar? Sim, gente, eles têm preferência sobre os estrangeiros. É aquilo que eu falei para vocês, a sequência. Filhos, né? Crianças e adolescentes devem permanecer com a família natural. Não foi possível. Família extensa. Não foi possível. Casal que mora e reside no Brasil. Não foi possível. Casal brasileiro que mora no exterior. Não foi possível. Não foi possível. Aí vai para alguém que mora no exterior, né? Casal ou pessoa física que mora no exterior. Mas, como eu disse a você, mudando, no caso aí, a alternativa última, tá bom? Tanto é assim que nós temos aqui, que brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros na hora de adoção. Isso no caso de adoção internacional. A adoção internacional, ela pressupõe, inclusive, a intervenção, gente, de autoridades centrais, estaduais e federal em matéria de adoção internacional. Resumindo, se tivermos uma adoção internacional, teremos autoridades envolvidas neste processo. Autoridades com prerrogativas, com competências específicas para esse contexto, tá bom? A habilitação de postulante estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil. Então, aquele que mora fora do Brasil e que
queira fazer uma adoção internacional, ele tem que se habilitar, tá? Ele tem que fazer uma habilitação. Essa habilitação ela tem validade máxima de 1 ano e pode ser renovada. Inclusive existem regras específicas, os países devem participar necessariamente de um contexto para que então as regras sejam recíprocas, mas por enquanto basta você guardar isso. É proibido o contato direto de representantes de organismos de adoção nacionais ou estrangeiros com dirigentes de programas de acolhimento institucional ou familiar, tá? Ou ainda com crianças ou adolescentes que estão em condições de serem adotados. A ideia, gente, é justamente criar um ambiente de imparcialidade, um ambiente realmente de interesse, de dedicada e também desejada adoção. Então é um cuidado necessário que se tem que ter para que se dê lisura a todo o procedimento, beleza? É proibido, sob pena de responsabilidade e de descredenciamento, o repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros para intermediar pedidos de adoção. Gente, o que acontece é o seguinte, estes organismos, eles não podem ter lucro. Agora, é claro que algum dinheiro para fazer todo o processo vai ter que ter. O que não pode são esses organismos visarem lucro. Agora, receber um dinheiro para pagar as despesas naturais com uma adoção, tudo bem. Isso aí não há qualquer vedação não, ok? Bem, com isso, nós chegamos então ao fim de mais um evento, chegamos ao fim do nosso, dessa nossa apresentação, uma apresentação riquíssima, gostosa, cheia de informações, espero que você tenha gostado, tá bom? Um grande beijo no seu coração, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, beleza? Tchau, tchau! Então, pessoal, essa foi mais uma aula em que nós pudemos, então, falar um pouco sobre o direito da infância e juventude e especificamente sobre um tema, Falamos aí sobre a adoção. E a adoção numa perspectiva interessante. Falamos muito da adoção na perspectiva internacional. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.